Oi, tudo bem? A paz do Senhor? Aqui é o Thiago do canal Reflexão em Verdade e nós vamos agora para a parte 2 do estudo do Sermão da Montanha, tá bom? Na semana passada nós iniciamos, né, o estudo do Sermão da Montanha e agora nós vamos para a parte 2, tá? A parte 2 desse estudo bíblico vamos iniciar a partir do versículo 13. Então, nós estamos no capítulo 5 do livro de Mateus e vamos agora para o versículo 13. Tá? O versículo 13, a partir do versículo 13 até o versículo 16, diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Tá? Essa segunda parte do sermão é muito interessante porque a partir daqui Jesus ele inicia o processo, né, de ensino unicamente e exclusivamente para os discípulos, né? Para os discípulos que ali estavam. Claro que todos aqueles que estavam ali também ouviram e participaram. Na semana passada nós iniciamos o estudo desse sermão. E como eu disse, o início do sermão, ele é algo mais que totaliza, né? Ele é mais generalizado para todos aqueles que estavam ouvindo, principalmente aqueles que estavam com alguma dificuldade, aqueles que tinham uma dificuldade de entender o Evangelho. Claro que com o passar do sermão, o próprio Senhor Jesus ele vai explicando e passando toda a mensagem, né, a qual ele teria que passar, que é a mensagem da salvação, né, atentando acerca do pecado. Mas nessa segunda parte, Jesus ele inicia um processo de ensino para os seus discípulos. Esse processo, para os dias atuais, nós precisamos também dar continuidade. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele é o nosso maior exemplo e padrão de não somente de vida, mas principalmente de ensino. Então nós precisamos seguir o padrão de Cristo de ensino. Isso é importante para a nossa vida de cristão. Não desmerecendo, claro, todos os estudos que temos na Bíblia Sagrada, né? E no Antigo Testamento, o Novo Testamento, né? Não desmerecendo, mas a gente precisa usar como base o ensinamento de Cristo. E aqui, nesse ensinamento do Sermão da Montanha, nós precisamos entender aqui que existe um processo de início. E esse início, ele fala com os discípulos. Então aqui é um texto especificamente para os discípulos que, para os dias atuais, se estenda-se à igreja, né? Por quê? Nós precisamos entender também que os discípulos, eles estavam em uma nação, em um povo, no estado de Israel, ao qual eles pertenciam a esse povo, eles pertenciam à religião. Então, eles tinham a responsabilidade de iniciar o processo apostólico na sua nação, no seu povo, no meio do seu povo, dentro da religião judaica também. Então, vou aqui usar dois exemplos, né? Primeiro é que Jesus ele fala acerca do sal, né? Ele diz assim para os discípulos: vós sois o sal da terra. Ou seja, nós sabemos, né, que o sal ele é utilizado para alimentação, né? Se coloca, você tem uma carne ou um arroz, qualquer alimento que nós vamos fazer, normalmente se coloca sal. Claro que o sal ele deve ser colocado na medida certa, correta.
Se você não coloca sal, você não consegue identificar com qualidade o sabor do alimento. Se coloca muito sal, também não se consegue. Aliás, ninguém consegue comer uma comida muito salgada. Às vezes é até difícil. Mas aqui é interessante, Jesus fala do sal da terra. Ou seja, ele inicia, né, dizendo do sal, não somente o sal que nós utilizamos, mas o sal mineral, né? A formação do sal. O sal ele não é algo fabricado industrialmente. Não. O sal ele passa por um processo industrial nos dias de hoje, porém ele é um mineral. Então ele é encontrado na natureza. Então é interessante nós observarmos esse detalhe. Se o sal for insípido, né, para que, como se há de salgar? Para nada presta, senão para lançar e ser pisado pelos homens. A gente precisa entender, quando Jesus fala assim, para nada presta, a não ser ser pisado pelos homens, é porque naqueles dias se utilizava sal também para compor, né, toda a matéria, a matéria utilizada, o material que era utilizado em calçadas daquele período. Então, literalmente, o sal, quando ele era lançado fora, ele também era utilizado em ruas, né? Agora eu preciso aqui também compartilhar um versículo que se encontra no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14 tem um texto bem interessante, tá? 14, 34 e 35. Diz assim: bom é o sal, mas se ele se degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, ou seja, lixo, né? O lugar de guardar montoeira. Lançam-se fora. Quem tem ouvidos, ouça, para ouvir, que ouça. Ou seja, aqui o Senhor Jesus, no livro de Lucas, ele fala da questão do sal, a necessidade do sal na terra, como mineral. Ou seja, a necessidade dos discípulos de Cristo a atuar no seu lugar, na terra, ali em Israel, de alguma forma. Então nós vamos ver aqui que a figura do sal, ela representa o caráter de Cristo. A figura do sal está falando aqui, Jesus está dizendo assim, vocês são sal da terra, é o que vai fazer a diferença na terra. Se nós podemos aqui fazer uma analogia, né, que o sal em excesso, ele faz mal. Então, nós podemos aqui fazer uma analogia que o caráter de Cristo, com uma personalidade excessivamente do ego humano, ela faz mal. Agora, a falta de sal, ou seja, a falta de caráter, a falta de um caráter moral, de uma vida cristã, também não realça o sabor, não realça a presença. Então Jesus aqui está falando da presença dele em meio aos discípulos, para que os discípulos venham fazer diferença através de uma vida cristã. Nós estamos falando aqui de caráter, de vida com Deus. É isso que Jesus está dizendo para o seu discípulo, né? Vocês são o sal da terra, vocês têm o poder e a autoridade de fazer diferença através do padrão moral de vida, do padrão de vida, do padrão de caráter a qual vocês vão seguir. Porque quando uma pessoa de caráter, ela está em um ambiente ao qual é um ambiente hostil, né? Um ambiente ruim, e ela tem um caráter, ela tem um proceder de vida diferente, um proceder cristão, as pessoas observam e você vê que você consegue trazer um equilíbrio ali naquele local, justamente porque as pessoas passam a ter confiança do ser e passam a observar e a respeitar. É isso que Cristo está falando para os discípulos. Também tem um outro versículo aqui, bem interessante, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 50. Marcos 9, 50. Que diz assim: bom é o sal, mas se o sal se tornar insolso, com que adubareis? Tende sal em vós. Tende sal em vós mesmo, e a paz um com os outros. Olha que interessante. Tem o sal em vós, ou seja, Jesus fala, tem o sal em vocês. Tem o caráter de Cristo na vida de vocês. Viva uma vida
diferencial, uma vida de caráter, uma vida com uma moral cristã, com uma fé. Tenham um caráter moral, vocês adorem a mim, vocês vivam uma vida reta e correta, que terá paz um com os outros. Ou seja, esse versículo está exatamente dizendo o seguinte, que o sal está em vós, ou seja, o caráter de Cristo está em vós. Então nós podemos aqui também correlacionar a um assunto, tá? Por uma questão cultural, tá? A carta escrita aos Gálatas vai apresentar o caráter cristão através da presença e a essência do Espírito Santo na vida da pessoa como fruto. E eu não disse aqui frutos. A Bíblia vai dizer que é o fruto do Espírito. Você pode ler lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que apresenta lá as 9 características, ou seja, os 9 que compõem, né, as 9 virtudes que compõem o fruto do Espírito. Tá? Então existe uma relação do que Jesus prega e ensina aos seus discípulos para o fruto do Espírito, tá bom? Em outra oportunidade a gente pode ir mais a fundo disso. Mas o sal, Jesus está falando sobre o caráter de vida, de proceder e vida com Cristo, amém? A segunda parte aqui, a partir do versículo 14, que diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada em um monte, nem se acender uma candeia, nem acende uma candeia e se coloque debaixo de alqueire. O alqueire era um recipiente que se utilizava para pegar grãos. Ou seja, Jesus está dizendo, você não acende uma vela ou um velador ou uma iluminação, né, naquele período que era por óleo, né, por azeite, né, por outro produto que conseguisse queimar e formar uma chama, e colocar algo para tampar. Também não se tem uma cidade edificada no alto que ninguém consiga enxergar. Então Jesus está falando aqui da luz, ele está falando de referência, né? Vamos prosseguir aqui. No velador da luz, e todos que... não se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, se coloca no local correto para dar luz a todos que estão aonde? Em casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, ou seja, resplandeça a luz diante dos homens, tá? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Ou seja, para que veja as vossas boas obras. Então, aqui o versículo já respondeu. A luz tem a ver com as obras. Nós estamos falando aqui de caráter de algo interno, que conta, né, que passa a valer para o teu interior. É o que vai formar o teu caráter de Cristo. É o que vai formar a sua fé em Cristo. Jesus fala, ele se preocupa muito isso. Vou ter discípulos, vamos para uma grande missão, então como está a sua fé? É isso que Jesus fala para os seus discípulos. Aí Jesus vai para a segunda parte. Também, tu precisa da fé, mas você também precisa de obras. E a gente vai entender o porquê precisa de obras também. Aí Jesus fala aqui, para que vejam as boas obras, ou seja, as boas obras. Então a luz é exatamente isso. As obras que precisam ser boas, não de qualquer maneira, tá? Em outra oportunidade aqui também eu posso um dia falar sobre a diferença de trabalho e obra, porque trabalho e obra é diferente. Vamos lá. Nessa segunda parte, eu posso aqui também compartilhar João capítulo 8, versículo de número 12. João 8, 12. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui João 8, 12. Que diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, gente, discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, precisa ter Cristo como referência das suas obras.
A obra não pode ser basilada ou, né, ser alicerçada, né, ou ter uma raiz em coisas humanas. Não. O seu alicerce é Cristo. Então a gente precisa ter um desejo diferencial, um desejo grande no nosso coração para que Cristo venha a ser pregado, que Cristo venha a ser a referência. E o amor pelas almas tem que estar baseado no amor que Cristo tem por cada vida, inclusive pela minha e pela sua vida, tá? Então diz assim: nunca andará em trevas, mas sempre terá a luz da vida, porque Cristo ele é a luz, tá? Vou deixar aqui também para vocês meditar em João, livro de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15, tem lá muita coisa boa também, tá? Sobre esse assunto. Outro versículo aqui está em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, ou seja, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, tá bom? Então, Ele mesmo brilhou em nossos corações. Você lembra quando eu falei que tem que surgir de dentro primeiro? Então, é exatamente isso. A luz de Cristo, ela vai iniciar na sua vida uma transformação e uma nova visão de vida da glória de Deus. Mas isso tem que ser compartilhado. É isso que Cristo está falando aqui com os discípulos. Agora no livro, para encerrar aqui esses 3 versículos, depois a gente continua, no livro de 1 Epístola, tá, de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, que é Cristo, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então as obras, ela tem essa direção, tá? De união, tá? As obras não é para que venha se destacar um. E o próprio Jesus, por diversas vezes, ele fala acerca disso, sobre o menor, o maior do reino dos céus. Aqui no Sermão da Montanha, ele toca nesse assunto, a gente vai tocar nesse assunto mais para frente. Mas aqui nesse assunto a gente precisa aqui dizer que as obras, ela para a comunhão dos outros, as obras é para glorificar Deus, as obras é para crescimento da obra de Deus, tá? Então, a obra é para glorificação, para crescimento do reino dos céus, é isso que Jesus está dizendo, porque o melhor já aconteceu, não vai, já aconteceu, que é a purificação dos nossos pecados, daquele que crê em Cristo. E nós vamos continuar aqui. Nem se acende a candeia, né, como eu disse, o versículo 15, está dizendo o quê? Que a luz, né, que as obras, ela não tem como ser escondida, elas são vistas. Então, precisa ter um alicerce verdadeiramente no que nós fazemos como discípulos de Cristo, porque elas são vistas. E termina aqui no verso 16, dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, a luz, ela resplandece. Assim resplandeçam. Assim façam as obras de Deus. A luz, a obra de Cristo. Desde uma vez que nós aqui aceitamos, né, Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Aliás, Ele nos recebe, Ele nos aceita, né, como pecadores que somos. E assim nós decidimos a seguir a Cristo. Nós passamos a ser uma referência para as pessoas, então, para todos. Então é necessário que tenhamos uma responsabilidade. Para encerrar, eu vou aqui fazer uma correlação, né, com o caráter, a construção de um caráter de um cristão que conduz à fé. É muito importante, tá? A fé, ela realmente existir na nossa vida, tá? E quando nós construímos um caráter de mudança, quando nós começamos a colocar o pecado, né, a fugir do pecado,
e a buscar as qualidades do fruto do Espírito, né? Como eu disse, que está em Gálatas capítulo 2, capítulo 5, aliás, Gálatas capítulo 5, versículo 22, que nós iniciamos a construir um caráter de Cristo, ou seja, a fazer a diferença na terra, tá? Lembrando também que o sal ele é um mineral importante para a vida vegetal. O sal ele é importantíssimo para a vida vegetal, tá? Para a vida na terra. Os sais minerais, a água que nós bebemos, existe uma classificação mineral, tá? Que tem correlação com o sal, segundo a ciência, tá? Então, assim, o sal ele tem um equilíbrio, inclusive, da atmosfera da terra, do clima. Então, o sal é algo importante para a vida na terra. Então, assim é a vida do cristão, da pessoa que decide servir a Cristo. Ela precisa ter uma responsabilidade com a sua conduta de vida, com o seu caráter. Então, nós estamos falando aqui também de fé, porque se não tiver fé na salvação, na vida eterna, não temos força, né? Não conseguimos atingir aquela confiança de fugirmos do pecado e acreditar que o Espírito Santo pode nos dar força, resistência, tá? Então é muito importante, mas a gente precisa fazer essa correlação entre a fé e as obras, tá? Então eu vou deixar aqui no livro de Tiago, capítulo 2, Tiago capítulo 2, versículo 18, diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, a necessidade, tá? Que os discípulos tinham a partir daquele momento deles apresentar a fé que eles estavam construindo ali com Cristo através das obras. Então Cristo já inicia dessa forma, né? Construindo um caráter de fé na vida deles, para que eles venham compartilhar as obras, né? Que obras são essas? A obra de propagação do Evangelho, propagação de Cristo, que conduz à vida eterna. E assim, tá? Eu encerro essa segunda parte, tá? Eu sei que tem muita coisa ainda para a gente falar, até nesse texto mesmo, mas em outra oportunidade nós vamos abrir uma live no Instagram, tá? E vamos estar aí trabalhando um pouco mais o que está sendo lido. Vou estar aberto a perguntas, mas antes de você sair, né, se inscreva no meu canal, deixa um like aí e até a próxima vez, tá bom? Tchau, tchau. A paz do Senhor Jesus.